Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, CEO e fundador da clínica, e hoje, na live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o canabidiol. O pessoal tem pedido aí bastante informações, tem muitas dúvidas sobre o que é o canabidiol, como é que ele atua no corpo, para que condições ele serve, enfim. Então estou dando as boas-vindas aqui para Patrícia, Salimec, sejam bem-vindos aqui ao perfil, e eu vou pedir que dê um sinalzinho assim de positivo se estão ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio, tá? E eu vou passar aqui para convidar. Também vou pedir para vocês que peguem esse aviãozinho aí e passe para pelo menos 3 pessoas aí do perfil de vocês, tá bom? Pra gente trazer o maior número possível de pessoas aqui para essa live, já que é uma live muito pedida aí pelo pessoal sobre o canabidiol, né? Todo mundo tem dúvida aí do canabidiol, o pessoal aí quer saber se pode usar, se não pode, então já vou pedir aqui para vocês que deixem as dúvidas de vocês aqui, para que eu possa estar respondendo, tá bom? Sobre o uso do canabidiol aqui, principalmente como que ele age no corpo. Essa é uma grande dúvida, né? Muita gente tem essa dúvida aí. Como é que o canabidiol atua no corpo? A Cida tá aqui também. Então vamos convidar, pessoal, vamos convidar aí as pessoas do perfil de vocês. Passa esse aviãozinho aí pro pessoal. Nunes Coelho também chegou. E podem mandar as perguntas aqui, tá bom? Pode escrever aqui no chat as dúvidas de vocês, que a gente vai respondendo ao mesmo tempo que vai explicando aqui. Boa noite, Nunes. Boa noite, Dona Lidiane também tá aqui. Vamos lá, pessoal. Quero ouvir de vocês aí quais são as dúvidas de vocês sobre o canabidiol. Tenho certeza que são muitas, né? Tenho certeza que são muitas dúvidas aí. E vamos lá, quero responder aí para vocês, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Janaína Marcelino começou a seguir. Obrigado, Janaína. Seja bem-vinda aqui ao perfil. Aqui a gente tem muito conteúdo aí para vocês aí na área de tratamento de pessoas com epilepsia, tratamento de pessoas com Alzheimer, né, doença de Alzheimer, tratamento de pessoas com mal de Parkinson, tratamento de pessoas com autismo, tratamento de pessoas com dores crônicas. A Mari Farias também começou a seguir. Obrigado, Mari. E vamos lá então. Então, enquanto vocês colocam aqui as dúvidas de vocês sobre o canabidiol, a Mileide Farias também está seguindo. Obrigado. A Cida Costa, boa noite, doutor. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda aqui ao perfil. Vamos lá, a Eleide, Dona Eleide está aqui hoje, grande Dona Eleide. A gente conversou hoje há pouco aí, durante a consulta. Josicleide Pacheco também está aqui. Então, vamos lá. Boa noite, Mari. Boa noite. Seja bem-vinda, Mari Portilho. Seja bem-vinda aqui ao perfil, tá? Dona Cleice Avis também está aqui. O pessoal está todo aqui. Dona Janaína Marcelino. Vamos lá, pessoal. Quero ouvir de vocês as dúvidas. Então, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a câmera, dar uma melhoradinha aqui, ok? Ó, primeira questão que quando a gente fala do canabidiol, para vocês entenderem, o nosso corpo, ele é formado por células, tá? São um número enorme de células, trilhões de células que formam a nossa pele, formam o nosso cérebro, nosso fígado, nosso coração. As células, elas são as unidadezinhas funcionais, digamos assim, do nosso corpo. É nelas que as coisas acontecem, é elas que mantêm assim o nosso corpo vivo, tá? Então são trilhões de células que formam o corpo de uma pessoa, tá bom? E já vou responder sua pergunta, tá, Dona Mari? Bom, agora, qual é a dúvida assim que a gente tem, né? Como que essas células, que são trilhões, elas precisam conversar entre si, certo? Como é que a minha pele conversa com o fígado, que conversa com o pulmão, que conversa com o coração, que conversa com o rim, que conversa com o cérebro e as várias partes do corpo, certo?
Então, o nosso cérebro precisa conversar. Nosso cérebro, né? Eu sou tão apegado ao sistema nervoso que eu já falo logo do cérebro. As nossas células, elas precisam conversar entre elas. E lembre-se que são trilhões. Boa noite, Dona Lúcia, chegando, ótimo. Josicleide Pacheco, boa noite. Seja bem-vinda. Lisandra também aqui. Sabrina de Araújo também está aqui. A Mari também. Vamos lá, pessoal. Quero ouvir as dúvidas, quero saber as dúvidas de vocês aí sobre como que o canabidiol funciona no nosso corpo. Então, vejam, são trilhões de células e essas células precisam conversar uma com a outra. Então, imagina a circuitaria que se forma quando essas células precisam uma conversar com a outra, né? E aí, pessoal, se vocês pensarem bem, qual é a grande questão quando você está conversando com uma outra pessoa? Então, imagina o seguinte, vocês me mandam uma mensagem para mim, vamos supor que vocês estejam conversando comigo, e você me manda uma mensagem, certo? Bom, como que você vai saber que eu recebi essa mensagem e que eu entendi essa mensagem, certo? Então veja, vamos usar um exemplo aqui. Eu digo assim para você: olá, qual o seu nome? Certo? Aí você precisa me responder, você precisa me dizer assim: meu nome é fulano de tal, ok? Aí eu vou saber que você recebeu a mensagem que eu te passei e você respondeu essa mensagem, certo? Então vejam, o nosso corpo são trilhões de células e essas células precisam conversar entre si. Então, entrou agora a Josicleide, isso aí, pessoal, vamos lá. Então essas células precisam conversar. Então, quando uma célula conversa com a outra, essa célula aqui fala para essa assim, faz tal coisa, ela precisa saber que a outra célula recebeu essa mensagem e entendeu essa mensagem, tá? Então precisa haver um sistema de comunicação entre as células para que uma saiba o que a outra está fazendo, certo? Por isso é importante essas células se comunicarem. Olha, a Dona Maria Moraes está aqui, muito bom, Dona Maria. Pessoal, vou aproveitar aqui novamente, que chegou bastante gente aqui depois que eu falei. Pegue esse aviãozinho aqui de baixo e compartilhem com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, tá? Compartilhe para trazer o máximo possível de pessoas aqui para essa live, porque é uma live muito importante hoje, viu? Para quem tem epilepsia, para quem tem autismo, para quem tem mal de Parkinson, para quem tem doença psiquiátrica, para quem sofre com dor, com depressão, porque é nessa live que eu estou explicando aqui para vocês como que o canabidiol atua no nosso corpo, como que ele funciona. Olha, a Dona Edna Maria, boa noite. Pessoal, bastante gente chegando aí, vamos lá. Então, a Dona Mari Farias pergunta aqui: doutor, meu filho autista severo, pois ele não usa medicamentos, somente faz terapia, mas confesso que estou exausto. Bom, Mari, primeiramente, uma criança que é autista severo, eu vou entender que seria o nível 3 de suporte, dificilmente ele consegue ter... fazer o tratamento correto sem o medicamento, tá? Então, se ele não está usando, procure ajuda, tá bom? Procure uma assistência para que ele possa receber o medicamento, seja qual for o medicamento, tá? Porque realmente autista severo é bem difícil controlar apenas com terapias, assim. Geralmente eles precisam de medicamentos para melhorar o sono, para melhorar o comportamento, para melhorar a atenção, para melhorar o foco, enfim. Então, meu conselho, ainda mais você dizendo aqui que está exausta, né? Então significa que realmente ele vai precisar de algum tipo de intervenção farmacológica aí, para que ele possa ficar bem e você também e sua família ficarem bem, tá bom, Dona Mari? Ok? Caso queira conhecer o nosso trabalho aqui na clínica, entre em contato no direct, tá? Que o nosso time aí ajuda você a agendar a consulta, tudo direitinho, tá bom? Pro seu filho, tá? Seja presencial, seja por telemedicina. Tem outra pergunta aqui da Sandra
Aguiar, a Sandra Aguiar está perguntando aqui o seguinte. Olha aí, pessoal, já estamos passando de 30 pessoas aqui na live. Vamos lá. Vamos compartilhar aí essa live com todos aqui, com todos do perfil de vocês aí, pra gente chegar em pelo menos 50 pessoas aqui. A Rose Ataídes pergunta qual o tema da live. Rose, o tema da live é como que o canabidiol, né, aquele medicamento que vem da planta, da maconha, como que ele atua no nosso corpo, tá bom? É esse que é o tema da live. Explicar como que ele atua no corpo. E nós vamos ter uma outra live daqui a 2 semanas. Eu tenho um convidado muito especial já, onde a gente vai falar quais são as doenças que podem ser tratadas com canabidiol, tá bom? Então, continue aqui com a gente. Obrigado, Lidiane, você compartilhou com 8 pessoas, show de bola, obrigado mesmo, tá? Então, a Mari tá dizendo que vai entrar em contato, ótimo, Mari, tá bom? Quem quiser também, pessoal, entrar em contato aí com a clínica, agendar sua consulta, tá? Nós somos, assim, bem especialistas aí nessa área da neuromodulação, epilepsia, tratamento com cannabis, procedimentos cirúrgicos para dor crônica, Parkinson, epilepsia, tremor essencial e outras condições neurológicas que afetam muito a qualidade de vida das pessoas, tá bom? A Lúcia Gomes está dizendo assim, o meu filho já faz uso de cannabis há 8 anos, ok? Espero que esteja tudo bem com ele, tá, dona Lúcia? Ok? A dona Cleice coloca, foi me receitado cannabis sátira, eu imagino que seja outra coisa, remédio muito caro, teria um substituto? Dona Cleice, bom, tem vários produtos de cannabis no mercado, tá, pessoal? Vários mesmo, tá? Esse cannabis sátira eu não conheço, eu vou até dar uma pesquisada aqui, tá bom, Cleice, para ver se eu consigo te dizer, tá? Cannabis sátira, é isso? Ou deve ser sativa? Eu acho que é sativa, tá? Eu acho que foi digitado errado aqui, o corretor. Cannabis sativa, deve ser isso. Veja, dona Cleice, assim, tem vários medicamentos no mercado, precisa saber exatamente qual é para que foi receitado, né? Para tratar que tipo de problema que foi receitado e qual a dose. E a partir daí, então, existem várias formulações aí no mercado que podem, talvez, sair a um custo mais barato para você, tá bom? Então, precisaria entender isso aí. É bom você falar com o médico que te acompanha, né? Para que ele possa tá fazendo essa substituição, ou se você não tiver um médico que acompanha, pode entrar em contato aqui na clínica, tá bom? A Rose Ataídes, tenho fibromialgia, canabidiol pode ser útil para mim? Bom, dona Rose, olha só, nós fizemos uma live aqui junto com a doutora Dara, né, que é a nossa colega lá da clínica que tem especialidade em dor. Nós fizemos, acho que tem uns 2 meses, ela tá até aqui salva aqui, nós falamos muito da fibromialgia. E assim, para fibromialgia em si, vamos falar assim, para fibromialgia em si, não, assim, os estudos não mostram evidência de que o canabidiol, os compostos de cannabis ajudem, tá? Para fibromialgia em si, tá bom? Isso não quer dizer que eles não possam funcionar, apenas a gente ainda não tem aquela evidência científica, né? Que a medicina, digamos assim, exige, né, da gente, para a gente estar utilizando ou prescrevendo determinados medicamentos. Porém, o que a gente observa nas pessoas que utilizam, né, porque às vezes a pessoa está com fibromialgia e ela já está usando vários medicamentos, já está usando opioides, já está usando benzodiazepínicos, já está fazendo tudo que ela podia fazer e mesmo assim ela não melhora. Quando isso acontece, o médico está autorizado a usar medicamentos mesmo que não tenha evidência científica, o que a gente chama de uso off-label, né? Seria tipo uso fora de protocolo. Mas quando a gente prescreve, a gente observa que as pessoas melhoram, tá? Isso eu estou falando de uma observação nossa, tá? A gente observa, às vezes até a pessoa continua sentindo a dor, isso é muito importante você saber, mas é como se ela tolerasse melhor a dor. Então a gente observa a melhora na qualidade de vida da pessoa. Talvez até a pessoa diz assim, não doutor, eu continuo, né, que ainda tem aquela dor, mas hoje essa dor já não me incomoda tanto. É basicamente isso que a gente escuta.
Então eu diria para você, dona Rose, que pode sim ser útil, tá? Desde que você entenda, né, que o tratamento ele não vai curar a fibromialgia, não vai... Os outros tratamentos da fibromialgia têm que ser mantidos, mas ele pode ajudar a senhora a ter muita qualidade de vida, tá bom? Dr. Robson Apolinário começou a seguir. Oi, Dr. Robson, colega, seja bem-vindo aqui ao perfil. Obrigado aí, estou muito feliz, tá? Aí eu já respondi a sua pergunta aqui, Abel Lopes Filho, né? Se a fibromialgia pode ser tratada com canabidiol, já expliquei, né? O tratamento da fibromialgia, ele segue uma linha, mas o canabidiol pode ajudar, né? Melhorando a qualidade de vida. Isso é o que a gente sabe hoje. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude, tá bom? A Cida Costa. Meu irmão está fazendo uso do canabidiol um pouco mais de um mês e já estamos observando uma melhora muito grande. Ó, muito bom, dona Cida. Obrigado aí pelo seu depoimento, né? Pela sua colocação, que com certeza vai ajudar. Não sei qual é a doença, né, que seu irmão tem, não sei o que ele tá tratando, mas o fato dele já tá tendo melhora, muito bom aí. Obrigado, estamos muito felizes aí por ele, tá bom? A dona Iolete Lima também, minha mãe faz uso de cannabis, ok, tá? A Plus Belli colocou aqui, acho que é cannabis sativa, deve ser isso mesmo. A Marilena 0608 coloca aqui. A minha filha, que tem epilepsia refratária, não teve êxito com canabidiol. Será que foi em consequência dos outros medicamentos que ela já toma, que são 3? Dona Marilena, pois é, você colocou um ponto muito importante. Pessoal, muitas pessoas vêm na clínica nos procurar diretamente buscando o canabidiol. Ok, com as informações que tem aí. Muitas pessoas já vêm, doutor, eu quero canabidiol e tal. Mas, pessoal, o canabidiol é um medicamento. Ele não faz milagre, né? Ele não cura tudo, ele não melhora todo mundo, ele não serve para tudo, nem para todos. Eu costumo dizer muito isso para os meus pacientes, tá? Tem pessoas que não melhoram com canabidiol. Eu já tenho pessoas que realmente não melhoraram. Mesmo mudando o composto, mudando a dose, mudando a apresentação, a gente testou várias formulações e mesmo assim não tiveram melhora. Então, assim, é difícil eu dizer porque que a sua filha não melhorou, mas não melhorar pode acontecer também. E se a sua filha não melhorou com canabidiol, e eu imagino que ela já toma 3 medicamentos e tem crises, ela precisa passar por uma avaliação para ver se ela não é candidata à cirurgia, viu, dona Marilena? Tá? Pessoas que têm epilepsia refratária, que não respondem aos medicamentos, elas precisam passar por uma avaliação de um especialista para avaliar a possibilidade de tratamento cirúrgico para ela, tá bom, dona Marilena? Então, se a senhora quiser saber mais sobre o tratamento cirúrgico das epilepsias, aqui na clínica a gente faz, aliás, é a minha principal especialidade, tá? É o tratamento com cirurgia. Existem vários tipos de cirurgias, a gente vai ter uma live aqui, alguns vídeos sobre isso. Aliás, eu até aconselho vocês a irem lá no canal, no YouTube, tá? Chama FG Clínica o canal, onde tem mais de 500 vídeos lá para vocês, digamos assim, aprenderem, tirarem dúvidas sobre vários temas aí, sendo epilepsia, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, tudo que vocês imaginarem tem lá, tá bom? Mas, dona Marilena, avalia direitinho aí, porque talvez a cirurgia seja o melhor caminho para sua filha, tá bom? Dr. Robson Apolinário, posso aumentar a dosagem do cannabis em relação aos ataques que minha filha tem ao longo do dia, mesmo sendo com muita frequência? O que eu faço nesse caso? Dr. Robson, primeiramente, obrigado aí pela pergunta, tá? Então, se a sua filha está tendo muitas crises durante o dia, vejam, quando a pessoa tem uma crise, pessoal, para a gente tirar essa pessoa da crise, a gente precisa de uma formulação que haja rápido, que chegue no sangue rapidamente. O canabidiol via oral, né, o óleo, por exemplo, ele até que chega rápido.
tem sido buscado o desenvolvimento de um spray nasal, né? Inclusive tem até um vídeo na internet que é bem visto e tal, de uma criança tendo estado numa crise muito forte e o pai colocando spray nasal, tá? E ela rapidamente sai da crise, tá? Aumentar a dose durante o dia, eu acredito, tá? Eu tô falando para vocês a minha opinião, porque a gente não tem esse trabalho, que não seja eficaz fazer dessa forma, tá? O ideal seria ajustar a dose dele para que a sua filha não tenha crises ou diminua as crises ao longo do dia, né? Passe a ter menos crise. No momento da crise, aumentar a dose não teria um efeito assim, tanto que quando a pessoa está em crise, ela recebe medicação endovenosa, né? Porque a ação tem que ser rápida, tá? E Dr. Robson, considere também o tratamento cirúrgico para sua filha, tá? Eu imagino aqui que ela tem uma epilepsia refratária, e se ela está tendo vários ataques ao longo do dia, significa que, partindo-se do princípio que os medicamentos estão corretos, tudo direitinho, e ela mesmo assim continua tendo muitas crises, deve-se considerar o tratamento cirúrgico, tá, doutor? Tá bom? Qualquer coisa pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente faz, tá bom? Dona Sandra, canabidiol e enxaqueca. Então, vamos falar de canabidiol e dor crônica, né? Canabidiol e dor crônica. Então, existem trabalhos mostrando que sim, melhora a dor crônica, vários tipos, dor neuropática principalmente, tá? Então, dor do herpes, enxaqueca, cefaleia crônica diária, assim. Só que o canabidiol, dona Sandra, não seria, digamos assim, a melhor formulação, porque quando eu falo aqui do canabidiol, eu estou falando só do canabidiol, mas seria um canabidiol com um pouco de THC, uma dosagem que a gente chama de full spectrum, tá? Na qual tem o canabidiol, uma formulação, mais outros compostos, dentre eles o THC, que é o composto que tem o melhor efeito analgésico, tá bom? Mas, assim, em casos muito bem estudados, muito bem selecionados, o canabidiol, né, os compostos de cannabis, vamos falar assim, podem ajudar sim quem sofre com enxaqueca, tá? Principalmente se já está naquele estado em que o remédio já não funciona mais. Dona Lúcia Gomes, doutor, quem não tem nada, mas quer tomar para prevenir algum problema no futuro? Não, tá bom, dona Lúcia? Isso não, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui uma foto que é do canabidiol aqui, ó. Veja, pessoal, ó, deixa eu colocar aqui rapidinho. Esse aqui é o nosso sistema endocannabinoide, tá? Que é o nosso sistema aqui onde o canabidiol atua. Vejam aqui, olha, pessoal, eles têm aqui, tem uma listazinha aqui, deixa eu só ajustar aqui, peraí. Puxar mais para cá. Vamos ver aqui, ó. Então veja aqui. Olha, pessoal, a quantidade de órgãos onde os medicamentos de cannabis atuam. Cérebro, pulmão, rins, fígados, bexiga, útero, pâncreas, fígado, esqueleto, células de defesa, pele. Esse é o nosso chamado sistema endocannabinoide humano. Todos nós temos esse sistema, tá, pessoal? Todos. A gente já nasce com ele. E o canabidiol, os endocannabinoides, vamos chamar assim, a função deles é regular esses sistemas, fazer com que o nosso fígado funcione direitinho, fazer com que o pâncreas funcione direitinho, fazer com que o rim funcione direitinho, o nosso sistema imunológico, tudo, fazer com que o nosso corpo funcione de forma que a gente fala harmônica, né? Ele faz o que a gente chama de homeostase. Esse é o nome que a gente dá. A homeostase é tudo funcionar direitinho como o Papai do Céu fez, tá bom? Então, se o seu corpo já funciona direitinho, o canabidiol não vai fazer diferença para você, tá? Porque já está tudo funcionando direitinho, tá bom? Isso significa que as substâncias de cannabis que o seu corpo produz, elas já são suficientes para poder fazer tudo funcionar direitinho, entendeu? Então, não há justificativa para se usar medicamento à base de cannabis ou canabidiol de forma preventiva, tá bom?
dona Lúcia. Isso, repito sempre, é o que a gente sabe hoje, né? Hoje. No futuro, não sabemos, né? Tá? Vamos ver aqui, peraí, pessoal, apagou um pouco aqui apagaram aqui, agora voltou. Silmara, meu filho tem esclerose mesial temporal de difícil controle, o médico diz que tem que fazer a cirurgia, eu quero saber pelo menos uma base de quanto custa essa cirurgia. Dona Silmara, vou lhe pedir o seguinte, entre em contato comigo no direct aqui, eu vou colocar meu e-mail aqui, a senhora pode mandar para o meu e-mail aqui essa solicitação, porque eu tenho, para lhe responder essa pergunta, eu tenho que fazer um orçamento, tá? Então, ó, Francinaldo Gomes, 2012, eu vou botar o e-mail aqui, vocês podem mandar para lá, tá? @gmail.com, tá bom? Então pode mandar para cá, tá? Ok, dona Silmara, pode colocar aqui, tá? Que aí eu faço o orçamento e envio para a senhora. Eu não tenho como lhe dizer assim aqui, porque depende do hospital, depende do material que vai usar, depende da equipe médica. A senhora é de que cidade, dona Silmara? É de que local do Brasil, tá? Só para eu me situar aqui. E aí eu faço o orçamento e mando para a senhora e a senhora avalia, tá? E a senhora vai ter uma base, algo muito mais confiável aí para tomar essa decisão. Mas se o seu filho, é seu filho, né? Se o seu filho tem a esclerose mesial temporal, realmente o melhor tratamento para ele é a cirurgia, tá? Isso todos os estudos mostram, que quando a pessoa tem uma epilepsia focal, que é o caso desse, tá, dona Silmara? O melhor tratamento acaba sendo a cirurgia, tá bom? Medicilândia. Medicilândia é aqui no Pará, dona Silmara? Desculpa, deixa eu procurar aqui. Onde é que é? Onde fica Medicilândia? Aqui, pessoal, é tudo no Google, tá? Onde fica Medicilândia? Deixa eu ver aqui. Medicilândia fica no... Medicilândia é o município do estado do Pará. Ô, dona Silmara, é aqui no Pará, né? A senhora pode estar vindo com a gente aqui na clínica. Entre em contato no direct aí que a gente pode estar providenciando aí esse orçamento e qualquer coisa pode fazer a cirurgia. A Medicilândia, o seu Ivo Miller. Entendi, perto de Altamira. Dona Rose Miller tá aqui. Então tá bom, pessoal, desculpa, eu tava... o seu Ivo veio hoje comigo no consultório, tá? Dona Silmara, mande um e-mail lá pra mim, ou mande aqui no direct, que eu vou fazer o orçamento, tá? E passo pra senhora, tá bom? De quanto custaria a cirurgia da esclerose mesial temporal, tá? Passo direitinho pra senhora, tá? Perto de Altamira, aqui no Pará, dá pra fazer, sem dúvida nenhuma. Tá aqui meu e-mail, tá? francinaldogomes2012@gmail.com. A Ana Gaia coloca que já tá por aqui, gosta muito de assistir as lives. Obrigado, Ana, você é sempre bem-vinda aqui com a gente, tá? Obrigado por estar aqui. A Lidiane pergunta, Dr. Francinaldo, existe algum limite para a dosagem do canabidiol? Meu filho toma de manhã e à noite, é recomendável à tarde também? Lidiane, excelente pergunta sua, né? Excelente pergunta, tá? Não existe um limite. Bom, os estudos mostram que a dose máxima pode chegar aí a, sim, os estudos fizeram com 5 mg por quilo, 10 mg por quilo, enfim. Mas o que a gente observa é que, assim, não tem uma dose máxima, a gente vai ajustando a dose até obter o efeito desejado, né, seja qual for, ou até o paciente ter algum efeito colateral, que aí a gente não consiga mais aumentar a dose, tá? Quanto aos intervalos, novamente, usualmente a gente prescreve 2 vezes por dia, que é de manhã e à noite. Eu, inclusive, prescrevo dessa forma. Mas tem pacientes que às vezes fica melhor quando a gente acrescenta uma dose à tarde, como a senhora colocou aqui. E tem pacientes
que ficam melhor quando só toma uma vez o canabidiol, seja de manhã ou seja à noite. Não é o comum é tomar de manhã e à noite, mas quando o paciente se mostra que o melhor para ele é tomar 3 vezes ou tomar uma vez, a gente ajusta a dose, tá? Lembre-se sempre que o objetivo do tratamento é que o paciente fique bem, então, e como a gente sabe que a resposta ao canabidiol ela é muito individual, então a gente é bem flexível aí nesse ajuste de dose. Olha aí, pessoal, estamos com mais de 40 pessoas aqui na live, ó. Vamos lá, vamos compartilhar para a gente chegar em 50 pessoas aqui na live. Vai ser bem legal aí se a gente passar de 50 hoje, hein? Tá bom? Então, vamos lá, pessoal, conto com vocês. Dona Rose Miller, obrigado aí pela presença. Vocês estão aqui em Belém, né? Estão aqui em Belém, vão voltar amanhã. Um abração aí para vocês. A gente se falou hoje lá no consultório. Fico muito feliz aí que vocês tenham vindo. Seu Ivo, grande seu Ivo, aí de Medicilândia. E Dona Silmara fica aguardando o seu e-mail, tá? Para enviar o orçamento. Rosane Balá, doutor, é preciso fazer exames para saber se cannabis é necessário na epilepsia focal de difícil controle? Aguardando ver se dá para fazer a cirurgia. Dona Rosane Balá, olha só. Se a senhora tem, ou o paciente tem uma epilepsia focal de difícil controle, o tratamento é cirurgia, tá? A gente só não faz a cirurgia se houver alguma contraindicação, né? O paciente já teve infarto, toma remédio para afinar o sangue, alguma condição que seja proibitiva para a cirurgia, mas o melhor tratamento é a cirurgia, tá? Então, para o cannabis não tem exames que a gente faça para saber se pode usar ou não, tá? Mas para as epilepsias focais, principalmente se houver uma lesão no cérebro da pessoa, a cirurgia é o melhor caminho, tá bom? Tá? Então isso já é ponto pacífico. Por quê? Porque o canabidiol ele pode até melhorar as crises, mas ele não vai mudar a lesão. É isso que tem que ficar na cabeça da pessoa. E muitas vezes essa lesão pode ser algo que no futuro, por exemplo, se a pessoa tem um tumor na cabeça e ela ficar tomando canabidiol, o tumor vai crescer, né? E daqui a pouco tá do tamanho de uma laranja. Então a gente não pode negligenciar isso, tá? Então muitas vezes a pessoa toma o canabidiol, fica bem, não sente mais nada, mas a lesão tá lá. E a lesão vai crescendo, pode crescer, pode ficar pior ao longo do tempo, tá bom? Eu até tive uma discussão há pouco tempo com uma colega num grupo por causa disso, né? Porque foi encaminhado para ela um paciente com epilepsia focal refratária com a indicação de usar o canabidiol. E ela queria saber qual era o tipo de canabidiol que ia usar. E eu coloquei lá no grupo que ela poderia usar, sem dúvida, não é contraindicado, mas que ela tinha que investigar muito bem esse paciente para ver se ele não tem uma lesão na cabeça. Porque se a pessoa toma remédio e a lesão continua lá, daqui a um tempo essa lesão pode vir a dar problema muito sério para a pessoa, tá bom? Então, dona Rosane, faça a sua investigação, mas lembre-se sempre, a cirurgia, a princípio, deve ser o melhor caminho para quem tem epilepsia focal refratária, tá bom? O canabidiol, na verdade, ele está dentro do tratamento, ele não é uma segunda alternativa, tá? É a cirurgia. Você pode dar o canabidiol para a pessoa, mas isso não tira, digamos assim, a necessidade da cirurgia, se for o caso, tá? Dona Shirley Cristo. Boa noite, doutor. O canabidiol tem alguma função para quem teve AVC, sequelas? Então, dona Shirley, a resposta é: que tipo de sequela? Né? Por exemplo, eu já tratei aqui pessoas que tiveram AVC e que o problema delas maior era a dor. Então, a gente usou o canabidiol para o tratamento da dor que ficou depois do AVC. Eu já tive um paciente também que ficou como sequela insônia. Então, a gente usou o canabidiol para melhorar o sono da pessoa, entendeu? Agora, se for sequela motora, então aí a fisioterapia é isso que tem que ser feito, tá? É isso que tem que ser feito, fisioterapia. Se for
espasticidade, aí tem os tratamentos da espasticidade, enfim, como eu coloquei, tudo vai depender do tipo de sequela que foi, tá? Que ficou. A Lidiane, obrigado, doutor Francinaldo, eu que agradeço, Lidiane, quando sempre com a gente aqui. Dona Rosane também agradece. Dona Rosane, espero ter esclarecido aí para a senhora. A Mari Faria, doutor, no caso do meu esposo, ele tem uma abertura no cérebro, as crises são constantes. Olha, dona Mari, então, pelo que eu entendo de abertura no cérebro, é uma doença chamada esquizencefalia. Verifique se é esse o caso. Tem a esquizencefalia de lábio aberto, que a gente chama, ou a esquizencefalia de lábio fechado, tá? A esquizencefalia está associada à epilepsia refratária mesmo, tá? É uma característica da doença, se for esse o caso do seu marido, tá? E realmente, dependendo de onde está essa esquizencefalia, não dá para operar a cabeça da pessoa, mas dá para usar um outro tipo de cirurgia muitas vezes, que é o estimulador do nervo vago, tá? Eu, inclusive, tenho 2 pacientes com esquizencefalia que eu coloquei o estimulador do nervo vago e foi o que ajudou eles a melhorarem, tá? Entenderam? Então, pode ser isso. Ainda mais se ele está tendo crise constante, mais ainda a necessidade de fazer aí um tratamento melhor, porque a gente sabe que as crises põem em risco a vida da pessoa, né? A gente já teve até uma live aqui com o Dr. Igor, falando sobre a SUDEP, né, que é a morte súbita, que pode acontecer em pessoas que têm epilepsia refratária com crises frequentes, tá bom? Sem dúvida, isso não é para assustar ninguém, mas é para informar que com crise de epilepsia a gente não brinca. Ah, doutor, mas foi uma crisezinha. Não interessa, crise é crise. Pode prejudicar muito a pessoa, viu? Dona Juliana, boa noite. O canabidiol serve para esclerose múltipla? Então, dona Juliana, muito trabalho tem sido feito para ver se o canabidiol ajuda, né, na evolução da esclerose múltipla, tá? Até porque um dos efeitos do canabidiol no nosso corpo é um efeito anti-inflamatório. E a gente sabe que a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, tá? Então, assim, os estudos têm sido feitos, tá? Deixa eu só buscar aqui um de esclerose múltipla, só para poder esclarecer melhor para a senhora. Mas assim, a gente sabe que o canabidiol, por exemplo, pode melhorar a dor da pessoa que tem esclerose múltipla, pode melhorar a espasticidade, tá? Pode melhorar na incontinência urinária, pode melhorar no apetite, né? Então ele tem vários efeitos aí nas consequências da esclerose múltipla, tá? Sobre a esclerose múltipla em si, tipo, a doença em si, ele não tem mostrado assim nenhuma ação assim direta na doença, mas ajuda a melhorar esses sintomas que eu falei para a senhora, tá? Dor, espasticidade, incontinência urinária e outras alterações que podem vir junto. Dona Ana Gaia, doutora, encefalopatia epilética é a mesma coisa que epilepsia ou tem diferença? Tem diferença sim, tá, dona Ana Gaia? O que é a epilepsia? A epilepsia são as crises, né? Aquela doença que se manifesta por meio das crises que acontecem periodicamente. Mas, por exemplo, se a pessoa só tem epilepsia, o intelectual dela costuma ser normal, ela é uma pessoa que trabalha, que faz as suas coisas, que tem que... o cognitivo, né, a parte da memória dela é boa. Quando a pessoa tem uma encefalopatia epilética, isso significa que a parte cognitiva da pessoa foi comprometida. Então, além das crises, ela tem atraso da memória, atraso no desenvolvimento, dificuldade para dormir, dificuldade para falar, dificuldade para se comunicar e por aí vai, tá bom? Então, digamos assim, toda encefalopatia epilética tem epilepsia, mas nem toda epilepsia é uma encefalopatia epilética, tá bom?
A gente costuma ver muito encefalopatia epilética em pessoas que têm a chamada paralisia cerebral, né? Aquela pessoa que teve falta de oxigênio na hora de nascer, que não chorou, que sofreu, né? O cérebro sofreu um dano logo após o nascimento. A gente costuma ver porque o dano cerebral foi mais global. Aí você tem a epilepsia com a espasticidade, com a insônia, com atraso na fala, com atraso na memória, com tudo dificuldade para engolir, uma deformidade nos membros. Então tudo isso está dentro do contexto da encefalopatia epilética, tá bom? Dona Rejane Monteiro: minha filha tem epilepsia, as crises são somente quando está dormindo, ela toma 3 medicamentos, mas mesmo assim tem crise, ela pode fazer uso do canabidiol? Então, se a sua filha tem crises dormindo, ela tem o que a gente chama de epilepsia noturna, né? Bom, eu entendi que dormindo à noite, porque às vezes a pessoa pode dormir de dia e ter crise, né? Seria epilepsia do sono, epilepsia, né? E pelo que eu vi aqui, ela é refratária. Então, se ela é refratária, entendam sempre, pessoal, epilepsia refratária é igual a investigação. Por quê? A gente precisa saber por que ela tem isso. Existe uma lesão no cérebro causando isso? O que está alterando aí, né? O que está alterando esse funcionamento do cérebro dela que faz com que ela tenha crises quando está dormindo? Mas ela pode sim fazer o uso do canabidiol, como eu já falei antes, mas isso não impede que ela tenha que ser investigada, porque se tiver uma lesão causando, a cirurgia pode ser a melhor opção, tá bom? Independente ou não do canabidiol. Então, tudo, pessoal, fique bem claro aqui para vocês, tudo vai depender da causa. Então, tem epilepsia, toma remédio, mas o que está causando a epilepsia? A gente tem que ir atrás da causa. Por isso que um médico especialista faz toda a diferença no cuidado de alguém que tem epilepsia. Porque não é simplesmente, eu vou dar remédio e pronto. Não, eu quero entender por que a pessoa tem aquilo, né? O que está causando isso e tratar a causa. Porque no momento que você trata a causa, o resto tudo melhora, tá bom? Canabidiol, a Erli Tavares: doutor, meu filho é autista, pode usar canabidiol? Em tese, pode. Precisa saber, claro, né? Qual é o nível de suporte, quais foram os tratamentos que já foram feitos, o que mais a criança tem dificuldade, né? Se é dificuldade, por exemplo, na fala, se é dificuldade no sono, se é dificuldade na concentração, mas em tese pode, tá? Em geral, assim, pode, mas com esses pormenores que precisa entender. Dona Mari fala então que no caso do marido dela é a esquizoencefalia de lábio aberto. Então, Dona Mari, grande chance aí do seu marido precisar da cirurgia, tá? No caso aí, claro, isso depende de uma avaliação, mas o VNS, né, que é o estimulador do nervo vago, que o pessoal chama de marca-passo cerebral, poderia ser uma opção para ele boa, tá? Caso a senhora queira conhecer mais sobre o tema, entre em contato aqui no direct que a gente passa para vocês, tá bom? Adolescente de 13 anos tem epilepsia focal. Qual a possibilidade dele ter TEA? Bom, a gente sabe que 30% das pessoas que têm epilepsia acabam desenvolvendo alteração de comportamento. Então, a probabilidade aí seria de 30% da pessoa desenvolver o TEA, tá? Ou outra condição também que pode estar associada. Ou não tem nada a ver coisa com coisa? Não, tem a ver sim, dona Patrícia. Tem a ver sim, tá? A gente sabe que tanto a pessoa que tem o autismo pode ter epilepsia, quanto a pessoa que tem epilepsia pode desenvolver o autismo, tá bom? Então, tem a ver sim. Muito obrigada, Juliana agradece. Dona Patrícia Paixão: qual é o efeito do canabidiol para quem tem mal de Parkinson, acompanhada de AVCs transitórios? Boa noite. Dona Patrícia, excelente pergunta. Muita gente vem me procurar com mal de Parkinson para querer tomar o canabidiol, achando que o canabidiol vai resolver o Parkinson. Pessoal, doença de Parkinson é uma doença motora, ela não tem cura até hoje, e o tratamento dela é feito com medicamentos, que quem tem, como a Prolopa, ou a amantadina e outros, e o tratamento cirúrgico por meio da estimulação cerebral profunda. Ponto. Isso é o que temos hoje de melhor. Tem outros tratamentos? Tem, mas esse é a linha principal de tratamento. E o canabidiol, onde entra? O canabidiol ajuda as pessoas que têm Parkinson a dormirem melhor,
a ficarem mais calmas, a terem menos ansiedade, a melhorarem o apetite, melhorar a função intestinal. Então, o canabidiol para pessoa com Parkinson ajuda nos sintomas não motores, ok? Inclusive, às vezes a pessoa opera, coloca o marca-passo cerebral para melhorar a motricidade e usa o canabidiol para melhorar o sono, para melhorar o humor, para melhorar a ansiedade, tá bom? Então, isso que tem que ficar claro para você, tá, Patrícia? Mas pode usar sim. Doutora Mari, dá 3 vezes ao dia ou mais. Eu estava olhando os exames, consta que caiu uma gota de sangue da crise de epilepsia. Consta se caiu uma gota de sangue da epilepsia. Se ele tem 3 vezes por dia, uma frequência alta de crise, viu? Precisa olhar com carinho aí pro seu marido, tá? Carinho que eu falo médico, né? Não que a senhora não dê carinho para ele, tá? Dona Cida Costa, doutor, me tire uma dúvida, eu tenho problema de coluna e sofro muito com dor, posso usar o canabidiol? Novamente, dona Cida, voltamos àquela mesma questão. Qual é o problema de coluna e o que está causando? Muitas pessoas têm uma hérnia de disco que precisa ser operada. Muitas pessoas têm uma vértebra quebrada que precisa ser consertada. Muita gente tem uma vértebra fora do lugar que precisa ser ajustada. Então, em tese, trata-se a causa. Mas existem aquelas pessoas que têm dor e não tem nada que possa ser feito ali. Aí pode-se tentar também o canabidiol se os outros tratamentos falharem. Lembrando, pessoal, que para dor lombar, a gente vai ter uma live aqui também, existem tratamentos percutâneos, tá, pessoal? A risotomia percutânea melhora bastante a dor de quem sofre com dor. Não é uma cirurgia, é uma punção por agulha em que se dá um choque de radiofrequência em determinados nervos que ajuda muito aí a melhorar a dor, tá bom, dona Cida? Considere isso também. Mas o canabidiol também pode ser usado aí pro alívio da dor, tá bom? Dona Lúcia Gomes, doutor, não sei se você não lembra, mas meu filho fez a cirurgia do VNS, ele tem uma melhora de 80% das crises. Ainda está tendo crise, mas melhorou bastante. Com certeza. Olha, dona Lúcia, primeiramente estou muito feliz pelo seu filho. Eu lembro quando a senhora entrou em contato aqui a primeira vez, né, para saber. E hoje o seu filho fez muito bom, estou muito feliz por ele. E se ele melhorou 80% das crises, está excelente, porque a resposta do nervo vago é 60 a 70. Se ele melhorou 80, ótimo. Que melhore ainda mais, tá? Estamos muito felizes aqui por ele. Doutora Rosane, amo suas explicações. Parabéns, doutor. Obrigado, dona Rosane. Tamo junto aí, viu? Obrigado pela explicação, Ana Gai, ok? Ferreira Notley. Doutor, posso ter após a cirurgia crise? Pode, com certeza. Pessoal, nenhum procedimento cirúrgico na medicina, assim, ele é curativo. A gente não consegue prometer, isso eu tô falando da epilepsia, tá? A gente não consegue prometer que não vai dar mais crise. A gente diz que tem uma chance. Qual é a chance de você não ter uma crise após uma cirurgia de epilepsia? Em torno de 70% a 80%. Ou seja, ela não é 100%, então pode ter sim, tá? Não é o que a gente quer, não é o que a gente espera, mas pode acontecer sim. A dona Silva, boa noite. Tenho epilepsia de falta de ausência. Queria saber se isso causa mau humor. Então, pessoal, a gente sabe que a epilepsia está associada ao transtorno de humor. Então, pode sim. Pode alterar o humor da pessoa. Tanto a epilepsia em si, quanto os remédios que a pessoa tem que tomar para não ter crise, tá? E o canabidiol me manter calma? Pode também, tá? Ferreira, o canabidiol pode ajudar você. Nossa, a voz deu uma claudicada agora. Pode sim, tá? Vamos lá, pessoal, muitas perguntas. Vamos lá, pessoal, ver se temos pouco mais de 10 minutos aí de live. Eu quero ver se eu consigo responder todos aqui. Acabei nem falando diretamente do que eu queria falar, mas tá ótimo, viu, pessoal? Tô muito feliz aqui. Boa noite, tenho crise dormindo. Fiz o eletro e descobri agora que depois de 40 anos que tenho uma lesão no lobo frontal direito. Será que tem cirurgia para isso? Tem sim, dona Cláudia. E eu vou até lhe dizer o seguinte. É importante, eu não vi seus exames, não examinei a senhora, nós não conversamos, mas se a senhora quiser, pode entrar em contato aqui, agendar uma consulta, enfim, vai ser um prazer atendê-la. Existe sim cirurgia. E a cirurgia, pessoal, para quem tem lesão, ela não é só por conta da epilepsia, tá? A cirurgia é para você saber o que é a lesão. Então, muitas vezes,
tem uma lesão lá que parece que pode ser um tumor. Então como é que você vai saber? O único jeito é tirando aquela lesão e examinando. Aí você vai saber se aquilo era um tumor, se não era, se era uma cicatriz, se era uma esclerose, enfim. Então a cirurgia, dona Cláudia, não é só para melhorar as suas crises, mas também para saber que tipo de lesão é essa que tem, e eu espero que não seja nada demais, né? Nada grave, tá? Então a Damari agradece aqui também. Vamos lá, gente. Adriele. Boa noite, doutor. Explica mais sobre a encefalopatia. Nesse caso, pode fazer uso do canabidiol? Então, Adriele, pode também, né? Nós já falamos aqui que o canabidiol pode melhorar o humor, pode melhorar o sono, pode melhorar o comportamento, pode melhorar as crises. Então, quem tem encefalopatia costuma ter tudo isso junto, né? Costuma ter as crises, costuma alterar o humor, costuma ter agressividade, enfim. Então, o canabidiol pode ajudar sim, tá? Eu tenho hérnia de disco na coluna, bico de papagaio e artrose, dona Cida. Então, eu imagino que essa sua hérnia não seja cirúrgica, tá? Quer dizer, não tem um tratamento cirúrgico para ela. Então, eu imagino que seja esse o caso. Porque hérnia de disco, muitas vezes, pode precisar de cirurgia, tá? Então, nesse caso, dona Cida, haveria sim a possibilidade do uso para avaliar aí o resultado, tá bom? Tia Conce tá seguindo. Oi, tia. Um abraço aí na senhora. Tia Conce tá aqui seguindo. Isso aí, tia. Siga o seu sobrinho, hein? O Ferreira anota é o Elton. Oi, Elton. Então tá bom. Conte com a gente aqui, Elton. Se você não segue o perfil ainda, siga, tá bom? Você vai aprender muita coisa ainda aqui com a gente, tá? E os outros que não estão seguindo, passa a seguir também. A Cláudia, muito obrigado. O senhor entende alguma cidade de Minas? Eu moro no interior de Minas. Dona Cláudia, não, eu não atendo. Eu atendo presencial. Eu atendo em Belém do Pará e em São Paulo. Inclusive vou estar nessa sexta-feira, tá, pessoal? Em São Paulo, atendendo lá no bairro de Higienópolis. Então, se a senhora quiser, pode marcar uma teleconsulta, dona Cláudia. A gente avalia. E se for o caso, eu imagino que dê para ir a São Paulo, tá? Não sei se é possível, né? Se a senhora mora próximo de São Paulo ou não, mas a gente poderia passar também em São Paulo e avaliar a possibilidade, tá? Mas eu não atendo em Minas, tá? Um dia, talvez, né, a equipe cresça e a gente consiga ter uma unidade em Minas Gerais, mas hoje ainda não conseguimos, tá? Mas, se a senhora tem interesse, podemos fazer uma teleconsulta, tá bom? Dona Eleide, como que o canabidiol age no controle da dor? Então, dona Eleide, primeiramente, o canabidiol ele tem um efeito analgésico, ele por si só funciona como analgésico. E a outra coisa é que ele melhora a parte emocional da pessoa. E a gente sabe que a dor ela está muito relacionada à emoção, né? A dor ela tem um componente emocional muito forte. Então, o que acontece? Pessoas que sofrem com dor, eu falo a mesma palavra, né? Elas sofrem. Então a dor traz sofrimento para a pessoa. E o canabidiol melhora essa tolerância aí, tá? Além do efeito dele já analgésico e anti-inflamatório que ele já tem, tá bom? Dona Lúcia Gomes, muito obrigada, tá? Obrigado sempre por responder com muito carinho. Sou sua fã, obrigado, dona Lúcia, fico muito feliz. Contei sempre que a gente... Olha, pessoal, eu tô aqui com a nossa camisa do autismo, tá? A gente fez no mês de abril, né? Foi o mês do autismo, o mês do Parkinson. A gente tem a camisa roxa, temos a camisa rosa do autismo, temos a camisa cinza do Parkinson, tá? Então hoje eu tô com ele. Obrigado, dona Lúcia, obrigado mesmo pelos comentários, tá bom? Não, o importante é que seu filho fique bem, tá? Que a dona Lúcia colocou aqui que se dependesse dela, eu teria feito a cirurgia do filho dela. Fico muito honrado. Mas o importante é seu filho ficar bem. Isso é o mais importante, tá bom? Estamos na torcida aqui. Boa noite, doutor. Obrigado pelas informações. Aprendemos muito. E o canabidiol pode ser usado para quem tem TDAH? Também, tá, dona Maria? Segue o mesmo princípio do autismo, né? Criança que tem TDAH geralmente tem um autismo associado. E aí o canabidiol ajuda a melhorar o comportamento, a melhorar o foco, a atenção. Claro, isso mediante uma avaliação criteriosa e já tendo havido falhas de outras terapias, tá bom? Dona Regiane Monteiro, a epilepsia causa ansiedade e depressão? Eu não vou lhe dizer que se causa, mas eu vou lhe dizer que está muito associado, tá?
E lembre-se que os medicamentos usados para pessoas com epilepsia também podem alterar o humor, né? Também podem alterar o humor da pessoa. Então, pode haver sim essa concomitância de sintomas. E a Dona Eleide coloca, por isso que vive feliz. Mas é isso mesmo, Dona Eleide. O canabidiol, assim, a descrição do chamado efeito canábico, ela diz assim, que o canabidiol faz a pessoa se sentir bem dentro do próprio corpo dela. Então, de repente, isso pode estar lhe ajudando. E quando você está feliz, você sente menos dor. A dor te impacta menos, a dor te afeta menos. Por isso que melhorar o humor faz parte aí do tratamento da dor, tá bom? Olha aí, pessoal, muitas dúvidas. Nossa, hoje a live foi sensacional, viu? Chegamos a quase 50 pessoas aqui, muito bom. Muitas perguntas aqui. Nossa, consegui responder todas com muita... Acabei nem falando diretamente do tema, mas não importa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Na próxima quarta, nós vamos ter uma live sobre a neuropatia diabética. Né? Quem tem alguém na família com diabetes, quem sofre com diabetes sabe que aquela dor que dá nas pernas, nas mãos, que parece que está queimando, que não melhora com nada, aquilo chama neuropatia diabética. Nós vamos ter uma live na próxima quarta sobre esse tema. E na outra quarta que a gente vai ter com um colega aqui, o Dr. Caio, e nós vamos falar sobre quais são as doenças que podem ser tratadas com canabidiol, tá bom? Então já coloque aí na agenda de vocês, nas 2 próximas quartas-feiras, às 20 horas, tá bom? Às 20 horas, vocês vão estar aqui comigo para a gente poder tá trabalhando esse tema aqui, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. A live vai ficar gravada aqui no Instagram. Quero que vocês compartilhem, curtam, repassem para as pessoas, porque essa live é muito importante. E sigam lá o canal no YouTube, FG Clínica. Tem mais de 500 vídeos lá para vocês aprenderem. Quem tiver interesse, entre em contato aqui no direct, agende a sua consulta, a sua avaliação, tá? Porque aqui na FG Clínica a nossa equipe ajuda você a ter uma saúde neurológica de qualidade, utilizando tratamentos de ponta e com grandes inovações aí no tratamento de epilepsia, as dores crônicas, mal de Parkinson, Alzheimer, autismo e vários outros, tá bom? Contem sempre com a gente. Um grande abraço, uma ótima noite a todos, aproveitem a semana e até a nossa próxima live, tá bom? Um abração, pessoal. Tudo de bom para vocês.